A regra do invejoso é assim: primeiro ele, segundo ele e terceiro ele de novo, ou talvez no caso ela. E quando confundimos as coisas achando que alguém está ao nosso lado para somar, sendo que não está, podemos acabar tendo muita dor de cabeça com elas, porque se elas perceberem que a nossa vida está um pouquinho melhor do que a delas, elas farão o possível para nos prejudicar de alguma maneira, e elas estão por aí prejudicando pessoas no trabalho, no bairro onde moram e até no meio da família. E nós precisamos aprender a identificá-las para tomar as medidas cabíveis para darmos a menor possibilidade de oportunidade para elas nos prejudicar. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre sinais para detectar a inveja nos outros. O primeiro sinal para detectar a inveja nos outros é que elas buscam a aprovação dos outros ao custo da felicidade alheia. E o que seria isso? São aquelas pessoas que ficam a todo momento tentando se provar para as pessoas que elas estão ao redor, que a vida delas é melhor do que a de todo mundo. Elas têm essa necessidade, elas não podem ouvir um elogio, um comentário positivo, que elas têm que se intrometer na conversa e desfazer aquela ideia que alguém tem de outras pessoas, que na opinião delas tem a vida melhor do que a dessa pessoa invejosa. Por exemplo, alguém faz um simples comentário como do tipo: nossa, fulano comprou um carro, ficou sabendo? Aí a pessoa tem que rebater e falar dizendo: ah, mas o meu carro é melhor do que o dela. Eu já tive esse carro, está muito desatualizado no mercado, é muito antigo. Que legal para a pessoa, mas eu tenho 2 carros lá na garagem. Andar de carro não está na moda. A vida de quem anda de carro, de aplicativo ou de transporte público é bem melhor. E aí acaba se tornando muito chato conversar com elas, até porque se ela faz isso com os outros, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, eu e você podemos ser vítimas delas. O próximo sinal é que elas tentam controlar a vida e as escolhas dos outros. E será que você já conheceu alguém assim? Pois é, se não conheceu, sinto muito lhe dizer que uma hora ou outra essas pessoas vão aparecer no seu caminho, porque elas estão por aí soltas. É aquelas pessoas que, por não suportar que alguém tem algo que elas não têm, está melhor do que elas na ótica delas em algo, elas querem se intrometer na vida das pessoas para nivelar a vida das pessoas a dela. Como no exemplo anterior que eu disse, que se ela, por exemplo, não tem condição de comprar um carro e ela ficou sabendo que alguém comprou um carro e aparentemente está melhor do que ela na cabeça dela, ela vai fazer de tudo para tentar entrar na mente da pessoa para a pessoa vender o carro, e assim elas vão atrapalhando um monte de gente por aí. Se alguém diz para ela que arrumou um emprego e esse emprego aparentemente é melhor do que o dela, paga melhor que o dela, ela já tenta controlar a pessoa falando que ela não vai ficar muito tempo nessa empresa, para ela sair dessa empresa porque não está no nível dela. Aí ela tenta desanimar a pessoa para a prejudicar. É interessante que muitas das coisas que elas falam, os conselhos ou supostos conselhos que elas dizem, elas mesmas não colocariam em prática. Então, abre o seu olho com essas pessoas. E você, já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. Já conheceu alguém que sente inveja de pessoas que são mais bonitas ou atraentes do que elas? Pois é, existe invejoso nesse nível que às vezes nem é para muito. Você só tem uma simpatia que elas não têm, ou alguém que você conhece, ou a pessoa se comunica bem, ou até a pessoa pode ter uma aparência mais atraente aos olhos de muitos. E por permitir ser dominada por esse sentimento, elas mexem seus pauzinhos para parecer que isso não é um problema para ela, e aí tenta ridicularizar a pessoa, humilha a pessoa, tenta colocar defeitos onde não existe, como por exemplo, todo mundo sabe que a pessoa fala muito bem, e aí ela diz: a pessoa errou na colocação de palavras, errou na pontuação, errou no tom de voz, usou uma gíria, e aí elas ficam na bota da pessoa procurando um detalhe para poder falar mal da pessoa. E geralmente assim, quem fala muito mal dos outros, o problema não é os outros, mas elas com elas mesmas, e aprende isso daqui. Então, para de perder a linha com as pessoas, porque o problema não é você, mas elas com elas mesmas. Antes de ir para o próximo sinal, já deixa a sua curtida. O próximo sinal para detectar a inveja nos outros é que elas sentem inveja de pessoas que têm mais dinheiro ou bens materiais do que elas. E é um erro delas, porque às vezes elas acham que por alguém ter mais dinheiro ou mais bens materiais do que elas, essas pessoas são mais felizes do que ela. Mas felicidade não se resume em ter o máximo de dinheiro na conta, porque uma pessoa pode estar nessa realidade, mas ser a pessoa mais infeliz do mundo. A pessoa pode poder fazer a viagem para onde quiser, poder comprar o que quiser, mas não tem pessoas verdadeiras por perto, e sim as falsas. E às vezes você com menos dinheiro, menos bens materiais do que elas, tem pessoas verdadeiras do seu lado, mas
Muitas pessoas não entendem isso. Por isso, por a gente não conhecer as pessoas 100%, precisamos tomar cuidado com o compartilhamento da nossa renda mensal, do quanto recebemos, do quanto cai em nossa conta, dos nossos bens materiais. Porque algo pode estar indo muito bem até nós falarmos ou mostrarmos algo que não devemos para essas pessoas. E aí a coisa começa a dar muito errado e isso acontece. E aí a coisa começa a dar muito errado e isso acontece. Como tem uma lição muito importante que aprendi na vida, ela diz assim: o que as pessoas não sabem, elas não estragam. O próximo sinal é que elas ficam incomodadas quando os outros recebem elogios ou reconhecimento. E às vezes elas não falam nada, mas podemos perceber pela fisionomia de alguém e você tem que se treinar para entender as pessoas nos seus mínimos detalhes. Porque se você não faz isso, quando você vira as costas, elas podem ser uma pedra no seu caminho, onde façam as coisas começarem a dar super errado. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, se você não sabe quem é quem, alguém te fazer um elogio na frente delas, elas podem, pelas suas costas, começar ali prejudicar de certa maneira, como fazendo fofoca com seu nome, vendo seus erros e levando para superiores e ainda mais fingindo ser o seu melhor amigo na sua frente. Tem gente, se você compartilhar que recebeu um aumento de salário, subiu de cargo no serviço, elas na hora podem tentar transformar esse momento de alegria em uma tremenda tempestade, tentando lhe aconselhar que o aumento ou esse novo cargo não é uma boa ideia, na intenção de te fazer desanimar muito mal essa nova fase da sua vida ou até desistir. E aí, quem não tem uma malícia da vida, não percebe esse sentimento nas pessoas, acaba achando que elas têm razão e é verdade que elas estão falando que pode acabar fazendo besteira, porque, como já disse, se a oportunidade cair no colo delas, sem pensar duas vezes, elas aceitarão. Então tome cuidado, nem todo mundo é o que parece ser. Quer aprender mais coisas sobre lidar com pessoas? Tem um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar esse assunto. Clica lá, estou te esperando.